O rei Salomão é mesmo um grande homem. E que tipo de rei é este, o rei Salomão? Absalão e Salomão eram os filhos preferidos de Davi. Porém, Absalão traiu seu pai várias vezes. Ele foi perdoado muitas vezes, mas nunca aprendeu a ser sábio. Finalmente, os soldados do rei Davi, por sua conta, resolveram perseguir e capturar Absalão. Tomando conhecimento disso, Absalão montou num cavalo e fugiu para a floresta. Os soldados perseguiram-no. E o cabelo comprido de Absalão ficou preso nos galhos de uma árvore. Absalão morreu pendurado na árvore. Embora ele tenha sido morto por seus maus atos, por outro lado, Salomão era verdadeiramente fiel ao Senhor e ao seu pai, o rei Davi. E ele tornou-se o sucessor de Davi no reino. O rei Salomão é um grande homem. O templo será retangular, assim, e sua entrada olhará para o ocidente. Toda a estrutura será dividida em 3 partes. Primeiro, o Ulam, ou vestíbulo, em outras palavras, será um salão de entrada. Dele se entra no Ecal, que é o templo propriamente dito. É um local sagrado onde existe um altar para oferecer incenso, o altar para colocar ofertas de pão e um local onde você colocará 10 castiçais. Desta câmara, entra-se no local mais sagrado, o Debir, o Santo dos Santos. Colocarei no Santo dos Santos a Arca da Aliança e as estátuas de 2 anjos orando bem aqui. Serão 2 querubins. Este lugar é a casa sagrada de Deus, e somente homens santos entrarão nele. Este é o desenho da aparência do templo após a conclusão. Do lado de fora, haverá 2 colunas de bronze decoradas com grandes capitéis. Olhando para o pátio, uma bacia de água para a purificação dos sacerdotes. Esta bacia será colocada sobre 12 touros feitos de bronze. Sim, eu estou vendo. E o altar para as ofertas dos sacrifícios? O altar para as oferendas será bem aqui, defronte do espaço destinado ao povo, o altar dos sacrifícios. Será como uma grande montanha, como pode ver. Esplêndido. O templo sagrado será algo que impressionará todos os que olharem para ele. Convocarei os melhores trabalhadores de cada reino deste mundo. Mais ou menos 300 anos se passaram desde que os filhos de Israel deixaram a terra do Egito. E hoje o filho de Davi começou a construir o templo do Senhor. Salomão mobilizou 70.000 estivadores, 80.000 operários para trabalharem nas pedreiras das montanhas. O rei de Tiro enviou cedro do Líbano, fibra de cedro e sândalo para o rei Salomão. O ouro veio das minas de Palmira e pedras preciosas foram trazidas da casa do tesouro do rei Davi. Os escultores do rei Salomão entalharam 2 querubins de oliveiras e foram postos no local mais sagrado, dentro da câmara interna e cobertos com ouro. As asas dos 2 querubins mediam 5 metros. Levou 2.550 dias, num total de 7 anos, para concluir o templo.
Senhor Deus encheu o templo com a sua glória. O Senhor deseja morar aqui em sua casa. A glória de Deus encheu o templo. Ninguém pode permanecer dentro dele. O dono deste palácio certamente possui riquezas e poder. Durante muitos anos, tenho ouvido dos mercadores que chegam aqui de todos os lugares sobre a grandeza e o esplendor do rei Salomão, seu poder e riqueza, e sobre seu pai, o guerreiro invencível, o rei Davi. Diga-me a verdade, o rei Salomão é verdadeiramente tudo o que os mercadores dizem que ele é? Receio que, se não o vir com seus próprios olhos, nunca irá acreditar. Salomão, o filho do rei Davi, comanda todas as tribos e todos os países que se estendem do rio Eufrates até a fronteira do Egito e o país dos filisteus. E ele diz que o Senhor Todo-Poderoso abençoou seu reino e o encheu com a graça divina. Rei Salomão, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Foi lá que eu dei à luz a um menino. E 3 dias depois, esta mulher também deu à luz a um menino. Não há mais ninguém residindo na casa onde vocês moram. Majestade, não há mais ninguém morando lá além de nós duas. Uma noite, enquanto dormia, esta mulher sufocou seu bebê e ele morreu. Quando percebeu o que havia feito, ela tomou o meu filho enquanto eu dormia e colocou o seu filho morto no lugar. Isto é mentira! Quem levou o bebê à morte enquanto dormia não fui eu, foi esta mulher. O bebê que ainda está vivo é o meu filho. Acalmem-se. Comportem-se diante do rei. Está claro que uma de vocês está mentindo. Trazei-me uma espada. Aqui está, senhor. Peguem o bebê. Agora dividiremos o bebê em 2. E depois darei a metade do bebê para cada uma destas mulheres. Rei Salomão, por favor, dê o bebê a esta mulher. Mas, por favor, não mate o meu bebê. Esta é minha sentença. A verdadeira mãe deste bebê é a mulher que suplicou: não mate o bebê. Oh, meu filho. O Senhor Deus lhe perguntou: o que lhe darei? Pede o que queres. Salomão respondeu: dá ao teu servo um coração que escuta. Ensina-me a ouvir para que eu saiba governar. O Senhor ficou impressionado com a modesta atitude do jovem rei e o abençoou com sabedoria, entendimento e riquezas. Todos os israelitas falavam das sentenças do rei Salomão e lhe tinham respeito, porque sabiam que a sabedoria de Deus e a sua justiça estavam no coração do rei. Estou interessada. Desejo conhecê-lo.
Desejo conhecer esse rei Salomão. A rainha de Sabá chegou. Bonito. É tudo muito bonito. Eu ofereço este precioso incenso e as especiarias do meu reino no altar do Senhor, Deus do rei Salomão. O rei Salomão deseja mostrar-lhe a herança que ele recebeu de seu pai, o rei Davi. O que está prestes a ver é algo que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Tem umidade suficiente dentro da caverna para torná-la um lugar mais adequado para armazenar madeira, cordas e para produzir instrumentos musicais. Estava esperando por você, encantadora rainha. A harpa que ela está segurando foi preparada para você. Por favor, ouça. Você está me dando o som da harpa como presente. Mas o que devo fazer para ouvi-lo em meu palácio? Esta é Miriam, filha de Zabid. Pode levá-la com você. Esta menina tocará harpa para você em seu jardim. E ela ensinará suas irmãs a tocar harpa. Após isso, envia de volta para nós. Sua família estará esperando por ela. Para ser honesta, não acreditei no que os mercadores disseram sobre você e sua cidade. Mas constatei que tudo é verdade. Realmente, tudo aqui é uma realidade. Agora, acredito em cada palavra do que disseram, pois eu vi com os meus próprios olhos. Bem-aventuradas suas mulheres. E bem-aventurados também os seus guardiões. Louvado seja Deus. Se houver qualquer coisa que deseje me pedir, não hesite, minha rainha. Você ainda é muito jovem. Desejo saber uma coisa. Será possível para você viver com sabedoria ao longo de toda a sua vida? Pois nunca houve um país cujo respeitável rei não se corrompesse por sua própria riqueza e suas próprias concubinas. Isto é algo que eu não posso prever. Mas, encantadora rainha de Sabá, se eu continuar fiel ao meu Deus, sei que continuarei sendo um homem de virtudes. Permanecer da maneira que é hoje por toda a sua vida será extremamente difícil. Muitos anos se passaram desde que o rei Salomão viu seu pai, o rei Davi, pela última vez. Enquanto Salomão envelhecia,
ele deixou de se importar com seu Deus. Se tornou vítima dos desejos mundanos, apesar de sua riqueza e sabedoria. No lugar do Senhor, ele dedicou seu amor às mulheres moabitas, amonitas, idumeias, etéias, sidônias e muitas outras mulheres estrangeiras. Deseja dizer alguma coisa? Suponho que saiba que sou de Sidom, majestade. Ah, eu me lembro. E venho lhe servindo há 10 anos, meu rei. Todavia, não permite que eu respeite o Deus em que acredito. Seu Deus se chama Astarte. Nunca! Jamais permitirei que queime incenso para seu Deus dentro da cidade de Davi. Estou ciente disto, majestade. Mas do lado de fora, nem do lado de fora da cidade, posso fazer isso, majestade. Se não permitir que eu cultue meu próprio Deus, como poderei servi-lo por mais 10 anos? E ainda por mais 10 anos após? Se deseja tanto, faça-o do lado de fora da cidade. Serei para sempre grata, majestade. Tenho permissão para cultuar em qualquer lugar do lado de fora da cidade? Escolha o lugar que você bem pretender. Muito obrigada. Muito obrigada, Rei Salomão. Por quê? Por que permitiu a ela que fizesse isto, pai? Roboão, sei o que quer dizer, mas você me ouviu. Eu disse do lado de fora. Fora da cidade de Jerusalém. Não há problema se for feito do lado de fora. Astarte, Astarte, ó rainha de Sidom. Astarte, Astarte, ó rainha de Sidom. Astarte, Astarte. O que é que está havendo aqui? Será que nós chegamos mesmo à cidade de Davi? Ou este lugar seria uma terra de pagãos? Eu tenho certeza que a lei de Moisés diz: jamais farás para ti imagens de escultura. Hã? Filhos de Jerusalém, voltem seus olhos à vergonha. Nada além da vergonha de seu rei, que virou as costas para vocês e para as leis de Moisés, rendendo-se às suas mulheres. O rei Salomão fez a vontade do rei Davi, seu pai, e construiu o templo e cobriu com ouro a casa do Senhor Deus. Ele destruiu todos os nossos inimigos. Destruiu os nossos inimigos e queimou incenso e essências de óleo dentro do templo. Mas o rei Salomão não protegeu sua própria alma. O povo de Israel sofre e chora pelos pecados do seu rei, pois a ira de Deus é intensa. Ele disse coisas terríveis. Não. Aquele homem recebeu uma revelação de Deus. E ele profetiza, fala as palavras de Deus. A fúria de Deus é espantosa. Nossos antepassados temeram sua fúria quando traíram sua aliança com o Senhor Deus. E nossos descendentes, também eles devem temer ao Senhor Deus quando cometem pecados. Pode ser que esta cidade, a cidade de Davi, também conheça a destruição muito em breve. Desejo saber uma coisa. Será possível para você viver com sabedoria ao longo de toda a sua vida? Pois nunca houve um país cujo respeitável rei não se corrompesse por sua própria riqueza e suas próprias concubinas.
Jerusalém parece bonita como uma mulher na flor da idade. Mas por baixo da pele está em decomposição. Cuidado com a sineta que profetizará a destruição pelos pecados do povo. Cuidado com a fúria de Deus!